João 16, do versículo 1 ao versículo de número 8, vai nos falar desta maneira: Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós bendizemos o Teu nome por esta noite, reunidos aqui. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa visitar pela Tua palavra os nossos corações, as nossas mentes. Que o Senhor possa nos ensinar nesta noite, que o Senhor possa nos endireitar no caminho, de maneira que possamos alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, o texto que nós lemos aqui nesta noite é um texto muito sério, de um momento também muito sério na vida do Senhor Jesus, na vida dos seus discípulos. Era o momento aproximado da partida do Senhor, onde Ele ia ir até o Calvário, dar o seu sangue em favor da nossa salvação. Mas é também uma palavra que fala de um momento também, um momento nosso. E por que é que nós estamos pregando esta palavra nesta noite? Porque, amados, quando nós olhamos para os nossos dias, nós podemos perceber no mundo e na igreja a falta de conhecimento do Senhor. A falta de conhecimento do Senhor. O mundo que despreza o Evangelho. O mundo que não quer as promessas da salvação. O mundo que vira os seus olhos para aquilo que nós vivemos na nossa vida. Mas também de uma igreja que erra por falta de conhecimento. Então nós vimos aqui o Senhor falando de algumas coisas essenciais para os discípulos, mas para nós também. Veja que o Senhor, Ele fala da seguinte maneira: tenho-vos dito essas coisas para que vocês não fiquem escandalizados. Ou seja, o Senhor está a preparar os seus discípulos, o Senhor está a preparar a sua igreja para um momento terrível da história da igreja na terra. E nós temos que pensar sempre que para nós os nossos dias são longos, são extensos muitas vezes, outras vezes curtos, mas para Deus, no tempo de Deus, esse nosso tempo é coisa alguma, não é nada. Então as promessas do Senhor naqueles dias chegam até nós da mesma forma, com o mesmo sentido, com o mesmo objetivo. E o Senhor aqui está falando com os seus discípulos para que eles não se fiquem escandalizados por aquilo que viria sobre eles e contrário à fé deles, mas está falando também para nós. Então veja que o Senhor diz ainda: irão vos expulsar das sinagogas, ou das igrejas, ou das comunidades, porque a sinagoga nada mais era do que uma comunidade de adoradores, conforme também somos. Então ele dizia que até mesmo alguns seriam expulsos das reuniões, dos encontros de adoração. E ele diz mais: vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus.
Mas aí ele explica uma coisa. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Então veja só. Era igreja instituída. Eram pessoas, figuras importantes ali também instituídas. Aqueles que expulsavam as pessoas e que até mesmo atentavam contra a vida das pessoas muitas vezes, no nome de Deus. Em nome de Deus. Em nome da fé. Né? Em nome da organização igreja ou sinagoga, seja qual for o nome que nós demos preferência. Mas essas pessoas faziam isso em nome da fé. Mas o Senhor diz uma coisa terrível com respeito a essas pessoas. Ele diz assim: e isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. E traz-nos uma pergunta, né? Será que é possível pessoas à frente das igrejas, né? Das instituições religiosas, né? Ainda assim, lendo a palavra, cantando os louvores, punindo em nome de Deus, mas sem conhecer a Deus? Será possível isso? É possível. Porque quem está falando é o nosso Senhor. Aquele que conhece o nosso coração. Aquele que sabe a nossa mente. Aquele que o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece. Então, o Senhor conhece. E ele sabia que muitos na igreja, muitos na sinagoga, que tinham a Bíblia na mão, que tinham as leis nas suas vidas e impunham com firmeza essas leis, eles não tinham conhecimento de Deus, nem do Senhor. Nem do Senhor. Então é perfeitamente possível se viver uma vida muito bem organizada religiosamente, com um bom diploma de teologia na parede, com os melhores estudos teológicos possíveis, sem conhecimento de Deus e de Jesus. É possível. Porque quem está falando é o Espírito Santo. Pela palavra que nos foi deixada para nos ensinar. Para nos ensinar. Então atentarão até mesmo com a vida. Nós vemos isso no nosso meio. Muitas vezes esse atentar não chega ao ponto de se matar fisicamente, mas se atenta contra a vida espiritualmente, onde a pessoa oprime o irmão, torna o irmão triste, decepcionado com a igreja, decepcionado com a fé, e ele vai se esvaindo espiritualmente, ele vai morrendo espiritualmente, se não for pela graça e misericórdia de Deus, que envia socorro aos seus sempre, muitos morrem na fé, se não houver um socorro de Deus em favor dessas vidas. Porque há muitos que não conhecem nem o Pai nem o Filho e massacram vidas em nome de Deus e da fé. Em nome de Deus e da fé. Então ele ainda diz mais. Ele diz assim: mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Então, irmãos, o caminho nosso é o caminho da palavra. É o caminho da palavra. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos andar por este caminho. Nós precisamos viver a verdade e a vida que é Jesus. Então nós precisamos estarmos atentos, porque nada que nos sucede nos nossos dias ficou sem Jesus nos alertar. Muitas vezes, quando nós nos apercebemos e nos decepcionamos, é porque deixamos de viver a palavra e começamos a viver aquilo mesmo, a estrutura mesmo, e aí vem os desenganos, as decepções. Mas se nós estivermos atentos à voz do Senhor, que nos fala pelo seu Espírito Santo, pela sua boa palavra, quando esses dias maus chegam, nós não decepcionamos com o principal, com o Senhor.
O Senhor não nos decepciona. É verdade. O Senhor, Ele é conosco sempre. E Ele nos anima sempre. Por pior que sejam os homens aí fora, com título, com rótulo de religiosidade, nós temos um Deus que cuida de nós de maneira especial. Especial. Ele não deixa os seus desamparados. Então Ele nos deixa essa palavra de uma alerta para a nossa vida. Ele diz assim: eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Então veja só, o sentido aqui da palavra é de que, como Ele estava ainda presente, Ele os guardava até mesmo fisicamente ali, com a sua presença. Porque quem era o fariseu, por mais sábio que fosse, que viesse levantar uma palavra contrária, o Espírito da verdade vinda de Deus, que Jesus não o rebatesse? Porque Jesus veio do Pai e Ele falava aquilo que Ele ouviu do Pai. Então, diante da palavra torpe, do engano da religião, Jesus estava ali com a verdade. E nós também estamos aqui com a verdade. Nós estamos aqui com uma palavra viva e eficaz. Viva e eficaz. Que dá resposta a toda forma de engano que está aí fora e dentro, muitas vezes, das igrejas. Então nós temos que ser como os de Bereia, né? O camarada está pregando lá e você está com os olhos na palavra, para ver se aquilo que ele fala condiz com a verdade, que não pode ser mudada e que não pode ser adulterada. Então ele diz assim: e agora vou para aquele que me enviou. Gabriel, por favor. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas ele diz o porquê desses irmãos não perguntarem. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração encheu de tristeza. E é óbvio isso até. Porque esses irmãos, os apóstolos, os discípulos e a multidão que muitas vezes estavam ao lado do Senhor, eles viram ali um momento onde o Senhor iria se apartar deles. Eles iriam se sentir órfãos, sozinhos. Então eles ainda tinham os seus olhos voltados ao Senhor. Eles eram dependentes da pessoa física de Jesus. Mas quando nós olhamos para isto nos nossos dias, nós precisamos entender uma coisa. O espírito da religião dos nossos dias não valoriza a eternidade. Não valoriza a eternidade. Essa palavra que é para aqueles dias, mas é também para nós, diz de muita gente que não está preocupada com a glória de Jesus na eternidade. E muitas vezes só está preocupada com as graças de Jesus nesta vida. Então os benefícios de Jesus, né, os benefícios da comodidade da igreja, o social, as bênçãos espirituais que o Senhor dá e não nega jamais, porque o nosso Deus ama o pecador e Ele abençoa de muitas formas, até mesmo quando nós pensávamos que Ele não ia abençoar. Ele abençoa por misericórdia, por graça, mas quando Ele diz assim: e nenhum de vós me pergunta para onde vais, há muita gente hoje que não está preocupada com a eternidade. Ele quer o Evangelho para esta vida. Mas o Senhor está nos falando da graça da eternidade. Porque Ele sempre disse a nós: vocês não são deste mundo. A igreja de hoje, ela é preocupada com a estabilidade nesse mundo. Os templos suntuosos, quanto maior, melhor. As riquezas de reis, né, os pastores, os importantes das igrejas de hoje, eles não querem ser simples, humildes. Pobres não, jamais pobre. Ele quer ser rico. Até mesmo se ele não mostrar uma certa riqueza, parece que Deus não o está abençoando. Assim é a mentalidade religiosa dos nossos dias, das pessoas que estão olhando para o plano terreno. Então querem ficar aqui. Então não querem saber de eternidade.
mas nós temos um compromisso com a eternidade. Amém. Nós não somos deste mundo, o Senhor nos alertou, e nós nos agradamos disso, de saber que não somos deste mundo, de saber que o melhor está para nós guardado na eternidade, onde a traça não come, a ferrugem não consome. Deus tem o melhor para nós. Nós possamos passar por momentos terríveis nesta vida, mas animados com a certeza da glória na eternidade. Então ele diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Convém que eu vá. Ele diz assim: porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei. E ele vai falar de alguma coisa que a igreja tem perdido também nos nossos dias. É o senso do que é a presença do Espírito Santo no meio da igreja. Qual a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, na igreja e no mundo? Por quê? Porque existem muitos que, olhando para essa vida terrena, querem as bênçãos que o Espírito Santo produz nesta vida terrena apenas. Mas o Senhor vai falar de uma coisa interessante. Ele vai falar que esse Consolador, que é aquele que vai nos acompanhar como igreja, que é aquele que vai ser o nosso apoio, ele tem algumas funções que nos nossos dias estão esquecidas. Ele vai dizer assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. E da justiça e do juízo. Então, na teologia dos nossos dias, a chamada teologia liberal, o homem vai na igreja, ele ouve falar do Espírito Santo e ele pensa só em uma coisa: o que eu vou ganhar do Espírito Santo? O que eu vou receber do Espírito Santo? Seja uma bênção material, seja uma bênção física, seja a bênção da importância no sentido de que, se o Espírito Santo me batizar, eu vou ter uma influência maior na igreja, porque eu vou ser usado nos dons, então vou ter um certo destaque. Então, a mentalidade dos nossos dias é basicamente essa. Mas nós temos que pregar que esse Espírito Santo, que foi nos deixado como consolo, como apoio para nós como igreja nesta terra, é aquele que nos ajuda a pregar a palavra que convence o mundo do pecado, convence o homem da sua situação de distância de Deus. Então, uma igreja que tem compromisso com o Senhor, uma igreja que tem compromisso com o seu Espírito Santo, é a igreja que prega salvação. É a igreja que se preocupa em falar ao homem: olha, Jesus morreu por sua vida. E na sua situação, você está distante de Deus. Por quê? Porque há um juízo. Mas é a igreja que vai falar da justiça que Deus nos deu pelo seu Filho. O seu Filho nos tornou justos diante de Deus. Então, quando nós estamos com um compromisso sério com o Espírito Santo, a nossa preocupação não deve ser somente com os dons, com as curas, os sinais, os milagres, que certamente, se nós permitirmos e buscarmos, o Senhor irá produzir também no nosso meio. Mas a nossa preocupação principal é de que o Espírito Santo nos capacite à pregação do Evangelho, à pregação da verdade, a pregação que liberta, a pregação que salva, a pregação que fala que Jesus veio para nos conduzir à eternidade. Amém. Então veja só, ele diz assim mais embaixo um pouco, no versículo de número 13, ele diz assim: mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, e quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E por que é que o Espírito irá nos guiar em toda a verdade? Ele vai dizer por quê. Porque não falará de si mesmo,
não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, ele está falando para nós como igreja daquilo que ele ouviu na eternidade, né? Dos mistérios de Deus, das coisas que o homem jamais compreenderá senão pela operação desse Espírito. Ele me glorificará. Então veja que o Espírito Santo, ele tinha essa ação, essa função de dar glórias ao Senhor. Por que é que a igreja hoje não quer mais dar glórias ao Senhor? Porque ela não tem ouvido o Espírito da verdade. Ela tem ouvido o Espírito carnal do homem, com as suas razões, com a sua mentalidade, e vai formulando coisas terríveis à medida dos dias que vão passando. Então veja só, irmãos, nós começamos aqui a falar da necessidade de nós compreendermos a verdade da palavra. Por que isso, irmãos? Porque nós vimos um mundo que a cada dia, com a riqueza tecnológica que o homem possui, a modernidade tamanha que o homem tem, nós vemos um destino para o homem neste mundo. O mundo está cada vez mais distante de Deus. Cada vez mais. O homem está chegando à conclusão de que ele não precisa de Deus. Ele não precisa de Deus. Que com o avanço tecnológico que ele tem, ele vai poder manter a vida o tempo que ele quiser. Os homens não morrerão. O problema da saúde será solucionado. Porque como eles avançaram, e o avanço tecnológico deu um salto na humanidade terrível, que o homem ainda não compreendeu esse avanço totalmente, mas o homem está chegando a essa conclusão, de que Deus é uma ilusão, é uma fantasia de gente tola, que no caso somos nós, que cremos nessa verdade. E a única verdade. Aleluia. A única verdade. Mas para o homem lá fora é diferente. Então, se você abre a sua internet, se você lê algum livro, alguma coisa, você vai ver a mentalidade dos nossos dias, onde o homem, ele dispensou Deus totalmente. Mas nós vimos, em contrapartida, a igreja dos nossos dias avançando para a mesma coisa. E a Bíblia já falava, o meu povo erra por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Então, o homem se misturou. É como era nos dias passados. Toda vez que Israel chegava em uma terra, com o tempo aquele povo se acomodava à cultura do lugar, à estrutura do lugar, à adoração do lugar, e se esqueciam da única verdade que eles tinham, de um Deus único e soberano que os tirou do Egito para levar para uma terra prometida, e disse a eles a seguinte coisa: eu sou o único Deus, eu sou. E dizia que eles não tivessem rei no mundo, que eles não tivessem outra adoração no mundo, mas os homens eram volúveis à cultura, às vaidades do lugar, e assim também é nos nossos dias. Então, se nós não estivermos voltados, compromissados, aliançados por esta palavra, nós iremos pelo mesmo caminho. Mas o Senhor nos tirou dali. Amém, irmãos? O Senhor nos tirou dali. E Ele conhece cada um aqui, cada um de nós. Ele nos tirou porque o propósito dele é nos fazer cada dia mais entregues, dependentes dessa palavra. Dessa palavra. Ela é única. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Precisamos inventar nada. Tudo que nós precisamos está aqui nesta palavra. Tudo que nós precisamos é de dependência ao Espírito Santo, que Ele vai nos ajudar, Ele vai nos guiar, e nós continuaremos não sendo enganados. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Então nós vemos esses dois contrastes. Um mundo que cada vez mais fica distante de Deus, e uma igreja que cada vez mais perde a sua identidade para com Deus. Para ouvir de Jesus a mesma coisa que Ele disse: não conhecem nem ao Pai nem a mim. Quão terrível coisa! Quão terrível coisa! E Ele disse isso até lá na frente, quando Ele diz assim de alguns que vão dizer: mas Senhor, olha
nós, profetizamos, fizemos isso, fizemos aquilo, e ele vai dizer, olha, nunca vos conheci, irmãos. Isso é sério, isso é sério. De gente que foi usada pelo Espírito Santo, porque Deus operou ali. A única coisa que eles disseram certo naquela palavra lá foi exatamente isso. Em teu nome nós fizemos isso, e o nome valeu, porque no nome do Senhor tudo é possível. Tudo é possível. Mas no entanto eles não tinham intimidade, eles não conheciam nem o Pai nem o Filho. E nós não queremos isso para a nossa vida nem para os nossos filhos. Eu quero deixar uma palavra aqui para os jovens aqui, ó, o Vitor, o Daniel, o Eric. Irmãos, os dias são maus. Os dias são maus. A palavra cada vez mais ela vai ser confrontada pelo mundo. Hoje eu estava lendo uma reportagem da Inglaterra, onde ali foi aberta a possibilidade de que os homossexuais se casassem, como em muitos lugares também já se tem feito assim. E está tudo certo, eles conseguiram esse avanço para benefício próprio, mas um certo casal de homossexual, eles disseram o seguinte, nós não estamos contentes, nós queremos a obra toda, ou seja, nós queremos que a igreja seja obrigada a realizar o casamento. Então vejam só a situação dos nossos dias. Porque há uma cidade no Texas, aqui nos Estados Unidos, onde é proibido, eles estão voltando uma lei que será proibido que alguém que tenha um cargo público seja um crente na palavra. Então, o que nós falamos aqui é sério, é muito sério. Vai chegar os dias em que nós leremos as nossas palavras igual nós estamos fazendo aqui. Ou, do contrário, as igrejas terão que ser as mais liberais possíveis, aceitando tudo, fazendo conforme o mundo quer, se aculturando cada vez mais, se submetendo cada vez mais e negando o Evangelho, negando a verdade. Porque no dia que nós fizermos assim, nós estaremos negando a verdade. Negando a verdade. Então, o alerta do Senhor na nossa noite: não fiquem escandalizados. Confie no Senhor. Firme no Senhor. Firme na palavra, João, Eric, Daniel. Firme na palavra. Saibam que se vocês confiarem os seus corações nessa palavra, o Senhor não vos desamparará. Aleluia. Glória a Deus. Vocês se lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais. Quem jogou lá dentro queimou. Eles não. Aleluia. Então, irmãos, essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. O Espírito Santo é aquele que nos capacita como igreja a uma pregação, que é a pregação de que o mundo está no pecado, de que há um juízo e de que há a justiça de Deus. E Jesus é aquele que nele cumpre tudo isso para que nós nos reconciliemos com o Senhor. Amém? Com o nosso Deus soberano. Amém?